Fala, galera concurseira do Brasil! Professor Renato Vianari, estamos de volta com mais um capítulo aqui do nosso projeto Terças com Prof, que você sabe que é um projeto que consiste ali na aula, né, no tratamento de um assunto dentro do direito administrativo, assunto esse escolhido por você lá na enquete no Instagram. Os assuntos propostos foram responsabilidade civil, né, disposições constitucionais e a parte de controle da administração pública, para ser mais específico, controle administrativo. Vocês escolheram controle administrativo, beleza? E é esse assunto que nós vamos tratar aqui. Então, pessoal, se você gosta do conteúdo aqui do canal, se você curte, aí acompanha, dá aquele like, né? Se você é a primeira vez que está vindo aqui, se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreva-se aqui no canal, que a gente traz sempre o melhor para vocês, para sua preparação em concurso público. Sem mais delongas, vem que vem, de olho na tela e vão manobrar. Assunto de hoje, como eu falei, controle da administração pública, a parte de controle administrativo. E galera, antes da gente tratar de maneira específica do controle administrativo, a gente tem que entender o que vem a ser controle da administração pública. E eu trago o conceito para vocês. Pessoal, o controle da administração pública são os instrumentos jurídicos e administrativos utilizados para a fiscalização da atividade que é desempenhada pela administração. Vocês têm que entender, pessoal, que a palavra controle tem o mesmo conceito que o controle usado lá na parte da administração geral. Que lá está nos pilares da administração, né? Um dos pilares, planejar, dirigir, controlar e organizar. A palavra controle vem de fiscalizar, acompanhar, analisar. E quando a gente fala de controle na administração pública, nada mais são que os meios utilizados para acompanhamento da função desempenhada pela administração. Só que, galera, a função pode ser desempenhada de vários parâmetros, né? Tendo várias óticas. E aí, qual é a pegada? É importante que nós saibamos que o controle da administração pública é feito em várias camadas, em várias modalidades. E a depender do parâmetro que eu trago para você, você terá classificações específicas. Então, por exemplo, se eu falo para você e falo, olha só, o controle, que é a fiscalização, mas tomando como base o órgão controlador, você vai ver que existem classificações dentro desse parâmetro. Existe o controle judicial, o legislativo e o administrativo. Não. Eu quero o controle levando em consideração a extensão. Você tem um controle interno e externo. Não, com relação à iniciativa, você tem o de ofício e você tem por provocação. Ou seja, galera, a depender do parâmetro que eu trago para você, você vai falar para mim espécies que estão dentro desse parâmetro. Então, como um todo, repetindo, controle nada mais é que análise, tá? Acompanhamento, baseado em instrumentos jurídicos e administrativos. Quando eu falo jurídicos, quer dizer o ordenamento jurídico. As resoluções, não é isso? As normas, os atos administrativos. E quando a gente fala de controle administrativo, é a execução em si. Os poderes que a administração tem, as prerrogativas que a administração tem para realizar o controle. Outro exemplo, o recurso administrativo que você pode impetrar, você pode interpor para analisar. Então, esses meios de execução são meios administrativos. E os meios normativos é o que nós chamamos de meios jurídicos. Em outras palavras, são instrumentos, esse arcabouço, esse conjunto de instrumentos, será utilizado para que tenhamos como acompanhar, analisar o exercício da função realizada pela administração pública. Isso que é controle. Beleza? Então tá aí pra gente, pessoal. Controle é isso aí, né? Conjunto de instrumentos. Beleza? Beber uma aguinha aqui rapidinho. Beleza, galera. Olha só. Logicamente que a sua prova pode se utilizar de palavras sinônimas, né? Instrumentos, meios, dá no mesmo. Jurídicos, vamos só traduzir aqui, ó. Jurídicos são as normas do ordenamento jurídico. Tá? Agora, administrativo são os meios que você utiliza na execução do serviço. Tá? Na execução da atividade. Como eu ponho aqui. Vou botar na execução da atribuição.
Beleza? Show de bola. Tá, professor, e você falou que esses poderes, ou melhor, esses poderes, ó, esse controle, ele é subdividido em modalidades. Sim, modalidades, ou também chamada de espécies. E essas modalidades, elas trarão para a gente um parâmetro, um ponto de partida. Então, parâmetro do controle. Parâmetro do controle. Ou seja, o campo de atuação. Campo de atuação do controle. E aí, pessoal, quando você adota um parâmetro, você tem um norte. E é a partir desse norte que você vai buscar as classificações. Quando a gente fala de controle administrativo, ele é uma espécie de controle quando eu tomo como norte o órgão controlador. Eu sei que parece difícil, que é muita coisa para decorar, mas pense o seguinte, galera. Leia o parâmetro que você vai ter noção do que ele quer dizer. Então, olha só. Quanto ao órgão controlador, ou seja, levando em consideração quem pode realizar esse controle. Pô, galera, nós estudamos lá nos primórdios do direito administrativo que existem 3 funções essenciais, que é a função administrativa, a função jurisdicional e a função legislativa. E as 3 funções dá essa ideia de fiscalizar, né? Um fiscaliza o outro. Então, galera, o controle ele segue essa linha. Então, olha para cá. Quando a gente fala de parâmetros, em se tratando de controle administrativo, a gente fala aqui da primeira modalidade, que é o assunto de hoje, tá? Que é quanto ao órgão controlador. E aí, pessoal, você tem as espécies dentro desse parâmetro. Então, quanto ao órgão controlador, o controle poderá ser legislativo, o controle pode ser administrativo. Deixa eu botar outra cor aqui. O controle pode ser administrativo. E o controle pode ser judicial. Tudo isso aqui são controles, tá? Mas levando em consideração o quê? O órgão controlador. E aí, nosso objeto de estudo está aqui, ó. É o controle administrativo. Mas é importante a gente falar de toda essa parte para a gente entender de onde vem esse controle administrativo. E olha que bacana, galera. O importante aqui é que todas as espécies de controle que vocês estudam, elas têm fundamento nessa base. Porque é a partir de quem controla que eu vou ter ali ideia das outras espécies de controle. Porque veja, quando o controle é administrativo, você vai ver que existem várias camadas dentro desse controle. Quando o controle é judicial ou legislativo, existem outras camadas. E cada uma dessas camadas leva a outra espécie. Então, por exemplo, a gente vai ver hoje ainda que todo controle administrativo é um controle interno. Porque qual é a classificação do controle administrativo? É o controle que a própria instituição faz dos seus atos. Pô, se eu faço o controle dos meus próprios atos, há de convir comigo que isso é um controle interno, porque vem de dentro. E aí, ó, eu já misturei o órgão controlador com a extensão do controle. Então você vai ver, galera, que as espécies elas se entrelaçam. Logicamente que você estuda em controle as espécies de maneira separada, né? A depender do parâmetro adotado. Então, quanto ao órgão controlador, o controle pode ser legislativo, administrativo ou judicial. Quanto à extensão, o controle pode ser interno ou externo. Quanto à iniciativa, o controle pode ser de ofício ou por provocação. Enfim, você tem vários parâmetros. Quanto ao momento,
ele pode ser prévio, concomitante ou a posteriori. Enfim, mas você vai ver que todas essas espécies acabam se entrelaçando, tomando como base essa parte aqui. É a partir do controle do órgão controlador que você começa a entrelaçar. É importante saber as classificações separadamente? Sim, para você saber em qual parâmetro se encaixa cada controle. Porque prova vai botar uma porrada de controle e você tem que saber. Mas também é importante saber que uma espécie de controle ela se entrelaça com o outro. Por quê? Porque o órgão controlador ele vai ditar as regras do jogo. Então vamos lá, galera. Olha para cá. Quando a gente fala de quanto ao órgão controlador, já falei para vocês, existe essas 3 classificações, tá? E aí a gente já começa a tratar do assunto de hoje, que é o controle administrativo. E aí, galera, eu vou provar para vocês que a matéria de controle nada mais é que um repeteco de tudo que você viu no direito administrativo. Lógico, pessoal, o direito ele deve ser direcionado, ou melhor, o estudo ele deve ser direcionado, deve ser sequencial. Para você chegar a essa matéria, você tem que passar pela parte introdutória do direito administrativo, como eu falei, das funções, né, essenciais. Você tem que passar por organização administrativa, para saber o que é um controle de mérito, para saber o que é um controle finalístico, o que é um controle hierárquico. Você tem que passar também pela parte de princípios, para saber o que é a autotutela, o que é um controle externo. Tudo isso você vê no decorrer do direito administrativo. Você tem que ver poderes, você tem que ver atos administrativos. Então, o controle, né, ali, didaticamente, é uma matéria que é dada depois desses assuntos. Justamente porque você vai construindo esse raciocínio. Então, vem para cá, pessoal. Vamos lá. Então, o controle administrativo tem por característica a análise. Lembrando que análise é a mesma coisa que fiscalização, tá? Análise dos atos praticados no âmbito das instituições. Quando eu falo instituições, eu falo de órgãos, de entidades, ou seja, dentro daquela pessoa, dentro daquele órgão, tá? No âmbito, vou botar aqui da repartição, das repartições, ou das instituições públicas, logicamente, né, galera? Instituições. E aí, para deixar o teu mapa mental bem bonitinho, quando eu falo aqui instituições, eu me refiro às pessoas jurídicas, às entidades, os entes, né? Mas também eu faço referência aos órgãos, porque os órgãos também exercem função. Embora os órgãos públicos não tenham personalidade jurídica, galera, eles têm atividade, eles são unidades de atuação, né? Então, órgãos públicos. Ou seja, aqui é a administração pública. Beleza? Tá, professor, mas espera aí. Eu estudei na parte de princípios que existe um princípio que fala exatamente sobre isso, que é a possibilidade da administração controlar os seus próprios atos. Eu tenho certeza que você pensou nisso. E é exatamente aí que eu quero chegar. Galera, o controle administrativo nada mais é que o controle dos próprios atos praticados pela repartição. Esse é o conceito de controle administrativo. E nós sabemos que isso nada mais é que o princípio da autotutela. Então, galera, isso aqui é questão de prova certa. Olha para cá. Quando a gente fala de controle administrativo, é a administração pública controlando seus próprios atos. Isso aqui, ó, nada mais é que a autotutela administrativa. Então, se a sua prova falar assim, o controle administrativo é a manifestação do princípio da autotutela ou da autotutela administrativa? Sim,
É exatamente isso que o controle administrativo faz. É um controle da própria execução da administração pública. Mas aqui existem alguns detalhes que a gente tem que tratar. Então vamos lá, pouco a pouco. Beleza, professor? Outro detalhe, galera. Olha essa palavra aqui, ó. No âmbito. No âmbito quer dizer dentro da repartição. Aí eu te pergunto, olha as ramificações, galera, se liga. Se é dentro, essa análise, ela é interna ou externa? Fala para mim. É interna, não é? Por isso que o controle administrativo também não deixa de ser um controle interno. Lembra que eu falei para vocês que as espécies de controle vão se entrelaçando a depender do órgão controlador? É o órgão controlador que vai ditar a regra do jogo, galera. Então, o controle administrativo, sim, é autotutela e sim, é um controle interno, porque é a fiscalização, é a análise dos atos praticados pela própria administração. E aí vem o entendimento lá da parte introdutória do direito administrativo. Galera, olha só. Quando eu falo de controle administrativo, de execução, há de convir comigo que eu estou falando da função administrativa, não é isso? A gente não aprende lá que a função administrativa é justamente essa função de executar, de botar a mão na massa, de executar a atividade? Então vem comigo, galera. Olha só. Vamos lá. Quando a gente fala aqui de análise da execução do serviço, né? Toda essa parte, a gente está falando de função administrativa. Então, olha só. Isso aqui está ligado a função de execução, né? Função administrativa. Beleza. E aí, galera, olha para cá. A gente aprendeu lá no início do direito administrativo que as funções essenciais, né, que a administrativa é uma delas, elas não são exclusivas de determinado poder, e isso é extremamente importante. Galera, lógico, você vê com mais frequência o poder executivo fazendo a função administrativa. Só que eu te pergunto, a função administrativa é exclusiva do poder executivo? Não. Então você aprende lá atrás que a função administrativa é exercida de maneira típica, ou seja, principal pelo poder executivo, mas isso não tira o fato dos outros poderes, ou seja, legislativo e judiciário, exercerem a função de maneira atípica. Aonde eu quero chegar? Pô, pera lá. Se a função administrativa é justamente o objeto que eu uso para o controle administrativo, eu acabei de falar para vocês que a função administrativa ela não é exclusiva do Poder Executivo, então existe a possibilidade do Poder Legislativo e do Poder Judiciário também exercer a função administrativa. Exato. Então, professor, o controle administrativo não é exclusivo do Poder Executivo. É exclusivo da instituição. E a instituição ela pode pertencer tanto ao legislativo, quanto ao judiciário, quanto ao executivo. Então vem para cá, olha que maneiro. Falar em função administrativa é falar também, no caso aqui, em controle interno. Até porque a gente falou que, administrativamente falando, eu estou controlando as minhas próprias atitudes. O que, na verdade, nos leva à atuação da administração pública. Porque a administração pública é isso, galera. E o que nos leva ao principal, que a administração pública, ela é um status. Como assim, professor? É uma condição que está ligado a qualquer poder, tá? Seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário. Então, pera lá, professor. O fato da função administrativa ser exercida por qualquer dos poderes, eu consigo deduzir que o controle administrativo também pode acontecer em qualquer um dos poderes, desde que esse poder esteja exercendo a função administrativa. Perfeito. E aí, galera, no momento que um poder, seja ele qual for, executivo, legislativo e judiciário, está exercendo o controle administrativo, naquele momento ele é a administração pública.
Então, tira da cabeça, tira isso da sua mente, da sua vida, tira esse trauma em pensar que a administração pública é só o poder executivo. Não. A administração pública é uma condição que todo poder pode adquirir desde que esteja desempenhando a função administrativa. Exemplo, abertura de concurso público. Você não tem concurso público para o poder legislativo, para o judiciário e para o executivo? A abertura de concurso público não é ali administrar execução de atividades? Então, por exemplo, se eu estou, né, ali iniciando um concurso público, um certame, independentemente do poder, estarei exercendo a função administrativa. Portanto, caberá controle administrativo. Quando aquele poder que iniciou o processo seletivo, iniciou o concurso público, ele revisar os seus próprios atos. E que tem a ver com a autotutela. Ou seja, tanto a autotutela quanto o controle administrativo, que é exatamente a mesma coisa, funciona em qualquer um dos poderes, desde que este esteja exercendo a função administrativa. É isso. Eu te pergunto, eu não fiz uma revisão de vários assuntos dentro de um único assunto? Maneiro, né? Direito administrativo é maravilhoso, né, galera? Então vem pra cá. Então tá aí pra gente, ó. Então, esse é o conceito geral de controle administrativo, tá? E aí, galera, dentro do controle administrativo, como eu falei para você que controle administrativo é uma análise interna, é importante a gente tratar da estrutura da administração. Porque esse controle não é feito dentro da estrutura. E aí, pessoal, o que nós temos que entender? Que dentro dessa estrutura da administração pública, nós temos relações, vou botar aqui, ó, relação de hierarquia, beleza? E também nós temos relação de vinculação. E aí, galera, quando a gente fala de relação de hierarquia e de vinculação, eu estou me referindo, por exemplo, à relação entre órgãos e à relação entre pessoas jurídicas. Nós estudamos lá na parte de organização administrativa que quando a administração direta cria a indireta, existe ali uma vinculação. Ou seja, as pessoas jurídicas da indireta, fundação pública, autarquia, sociedade, economia mista e empresa pública, elas não estão subordinadas à administração direta, ou seja, aos municípios, estados, DF, União. O fato da direta criar a indireta não estabelece relação de hierarquia, e sim de vinculação. Agora, quando a gente está falando de criação de órgãos, relação entre órgãos, por exemplo, a presidência da República comparado ali aos ministérios, aí sim existe relação de hierarquia. Então, olha para cá. Tudo isso está dentro da administração pública. Quando eu falo de relação hierárquica, basicamente é entre órgãos, que vocês aprendem lá na parte de organização administrativa, desconcentração, não é isso? Quando a gente fala da relação de vinculação, a gente está falando entre pessoas jurídicas, entre entidades. Entidades é a mesma coisa que pessoa jurídica, tá, galera? E aí o que acontece? Quando um órgão controla um outro, ou seja, a presidência da República controla os ministérios, estabelece aí uma relação de hierarquia. Por isso é chamado de controle por subordinação ou até controle hierárquico. Agora, quando a gente fala de fiscalização da direta com relação à indireta, ou seja, entre entidades, aí é um controle por vinculação. Que você já aprendeu esse controle, que nada mais é que aquele controle que você já sabe, que é o controle finalístico. Olha que maravilha, hein? Que você já ouviu falar na tutela, né? Tutela administrativa. É exatamente esse controle por vinculação, tá? Então, olha que maravilha. Olha quanta coisa a gente tirou aqui só em falar em controle administrativo. Trabalhamos ali
a parte inicial, né? Que nada mais é que um controle interno. Vimos que isso tem a ver com autotutela. E já traçamos uma meta, né? Já traçamos ali, na verdade, uma linha de raciocínio que diz que, peraí, se há um controle interno, está dentro de uma estrutura. Eu estudei lá em organização administrativa que essa estrutura ela é formada por órgãos públicos e pessoas jurídicas. Pô, quando há uma relação entre órgãos públicos, existe hierarquia. Mas quando há uma relação entre pessoas jurídicas, não existe hierarquia. E daí vem um outro tipo de controle. Controle por subordinação, quando existe hierarquia entre os envolvidos, por exemplo, entre órgãos, presidência da República, comparado aos ministérios. E o controle por vinculação é uma fiscalização onde não há hierarquia. Exemplo, a administração direta, a União, controla o INSS, o IBAMA. Conseguem ver, galera? Então tá aí pra gente, tá? Só um detalhezinho que faltou aqui, olha só. Quando a gente fala de autotutela, e a gente já estudou isso lá em princípios, deixa eu pegar aqui a caneta. Quando a gente fala de autotutela, a gente tem que mencionar que através da autotutela eu posso... Opa, deixa eu botar aqui embaixo, que sai um pouquinho da margem, tá? Peraí. Vou botar aqui embaixo no espaço aqui, ó. A gente viu que o controle administrativo tem ligação direta com a autotutela. E nós estudamos lá no princípio da autotutela que através dela nós podemos chegar a duas consequências, né? Eu vou analisar meu próprio ato e aí, através dessa análise, eu posso chegar a duas consequências. Ou eu posso anular um ato, ou seja, anulação. Ou eu posso o quê, galera? Revogar, não é isso? Vou botar aqui, ó. Revogar. Revogação. Tudo isso está dentro do controle interno, galera. Dentro do controle administrativo. E aí a gente sabe que, quando eu falo de anulação, é porque existe uma ilegalidade, né? Então, vou botar aqui, ó, razões de ilegalidade. Agora, quando a gente fala de revogação, não há que se falar em ilegalidade, até porque não tem. Então, eu estou controlando um ato que é legal, só que ele, a critério da administração, ficou, né, se tornou inconveniente ou inoportuno. Por isso, na revogação, eu tomo como base razões de conveniência, só vou abreviar aqui, tá? E oportunidade. Professor, e o que isso tem a ver com controle? Quando eu estou diante de uma situação que a análise é da legalidade, e nós sabemos que análise é sinônimo de controle, estamos diante do chamado controle de legalidade. Agora, quando eu estou diante de um controle que não leva a legalidade em consideração, até porque o ato já é legal, eu levo em consideração a conveniência e a oportunidade, estamos diante do chamado controle de mérito. Olha que interessante. Então, peraí, professor. O controle de mérito, o controle, né, de legalidade, ele tem a ver com controle interno, tem a ver com o controle da administração pública, tem a ver com controle administrativo? Tem. Tá vendo que tudo veio do controle administrativo. Então, recapitulando, vamos lá, ó. Controle administrativo é um controle interno, sim ou não? Sim, porque controle administrativo é você analisar internamente os seus próprios atos. Opa, eu sei que isso tem a ver com autotutela, beleza. Mas a autotutela nada mais é que a análise dos atos, podendo resultar em anulação e em revogação. Resulta-se a anulação quando a análise é de um ato ilegal. Resulta-se em revogação quando o ato a ser analisado é um ato legal, porém se tornou inconveniente ou inoportuno. Quando eu analiso um ato ilegal, eu estou fazendo controle na sua legalidade. Daí vem o controle de legalidade. Quando eu analiso um ato baseado na conveniência e na oportunidade, ou seja, um ato válido, aí o controle não é de legalidade, o controle é de mérito. Então, ó, controle de mérito, de legalidade, controle finalístico, controle por subordinação, tudo isso tem ligação direta com quem? Fala para mim. Com o controle administrativo. E aí corroboro o que eu venho falando com vocês. O controle administrativo, que é o órgão controlador, ele é o estopim
para que nós possamos construir todo esse raciocínio. Olha que maravilha, maneiro, né? Então tá aí para vocês, pessoal, aquele mapa mental de milhões. Show? Beleza. E aí, galera, para finalizar aqui esse assunto, que a gente já falou coisa pra caramba, né? É importante ressaltarmos um conceito que a gente vê também lá na parte introdutória do direito administrativo, que é o não contencioso, administrativo. E aí você ouve falar lá, na ocasião, a atuação da administração pública ela é não contenciosa. O exercício da função administrativa é não contenciosa. O direito administrativo ele é não contencioso. E o que significa essa parada aí, não contencioso, professor? Explique-me. Claro, vem que vem. Galera, dizer que uma coisa é não contenciosa quer dizer que a decisão feita por determinado órgão, por determinada instituição, em determinado âmbito, não tem força de definitividade. Então, eu vou explicar o que significa. Não contencioso significa, né, decisão que cabe análise judicial. Então, olha para cá, pessoal. Dizer que uma atividade ela é não contenciosa quer dizer que ela não acaba em uma determinada esfera. Então, vou dar um exemplo. Suponhamos que eu estou respondendo a um PAD. PAD, né, é a sigla aí de Processo Administrativo Disciplinar, que é um processo que a administração se utiliza para aplicar sanções a um servidor que cometeu uma irregularidade, tá? E aí, ao final do PAD, né, como todo processo que se preze, a administração chega a uma decisão. Mas veja, o PAD é um processo feito internamente. Cada instituição vai instituir seu PAD. Beleza? E aí, no final do PAD, chega uma decisão que eu não gostei, que foi a demissão, por exemplo. Eu te pergunto, essa decisão administrativa, ela é definitiva? Outra pergunta, será que você não pode levar isso para análise do Poder Judiciário? Galera, você pode e, portanto, essa decisão não é definitiva. Por quê? Porque o direito administrativo ele é não contencioso. O que significa dizer que a decisão dada na esfera administrativa ela não é definitiva. Professor, você está falando que a administração pública não tem moral? E não tem que acatar a decisão? Não tem, galera. Inclusive, se você não acatar a decisão, você pode ser punido por isso. Você tem que acatar a decisão. Só que essa decisão ela pode ser revista pelo Poder Judiciário. Em outras palavras, a decisão na esfera administrativa não tem cunho de definitividade, porque o Brasil adota um sistema de jurisdição. O que é jurisdição? É dizer o direito. Somente um poder dentro da estrutura jurisdicional do Brasil tem força para dar o que nós chamamos de trânsito em julgado e sentença. Em regra, é só o Poder Judiciário. Então, olha para cá, pessoal. Dizer que o direito administrativo, o controle administrativo, é não contencioso é dizer que cabe decisão judicial, tá? A decisão, vou botar aqui a decisão administrativa para ficar melhor, ó. Decisão administrativa está passível, ou seja, é possível fazer, né? Está passível a análise judicial. E aí aqui você traz os detalhes, né? Está passível a análise judicial, por quê? A decisão no âmbito da administração, né? Então, vou botar decisão administrativa. Ela, vamos lá, não tem cunho de
definitividade. Não tem cunho de definitividade. Isso aqui, pessoal, ela vem do entendimento do sistema adotado no Brasil, que é o sistema de jurisdição una. E, logicamente, você sabe que nada se cria, tudo se transforma, tudo se copia, né? Logicamente que não foi o Brasil que inventou esse sistema de jurisdição una, tá? Esse sistema aqui, pessoal, ele é baseado em um sistema inglês de jurisdição, tá? E no que consiste esse sistema? Que no Brasil, somente o Poder Judiciário, vamos botar aqui, ó, jurisdição una, uma só, né? Então, ó, somente o Poder Judiciário poderá fazer coisa julgada. Vamos traduzir essas palavras difíceis? Vamos lá, pessoal. Quando eu falo assim, eu tinha chegado, eu tinha feito, não dá uma ideia de indefinitividade? Então, coisa julgada. Na verdade, né, essa forma nominal particípio dá esse cunho de definitividade. Então, ó, coisa julgada. Ou seja, é uma decisão que não cabe mais recurso. É uma decisão definitiva. E quem faz isso é só o Poder Judiciário. Por isso que é a jurisdição una. Coisa julgada é o que você conhece por trânsito em julgado de uma sentença, por exemplo. Trânsito em julgado. Só o Poder Judiciário pode fazer isso. Por isso que, quando a gente fala de... Deixa eu apresentar aqui para vocês, né? Olha só. Então, pessoal, coisa julgada é a mesma coisa que trânsito em julgado. Em outras palavras, jurisdição é una. Somente o Poder Judiciário tem força de definitividade nas suas decisões. Isso não quer dizer que na esfera administrativa não haja decisões, mas essa decisão pode ser revista pelo Poder Judiciário. Estamos entendidos, galera? Ah, professor, então o Poder Judiciário pode invadir o mérito da administração? Não, galera. O Poder Judiciário será acionado caso haja alguma dúvida com relação à legalidade, tá? Então é importante ressaltar isso, que quando eu falo passível de controle judicial, de análise judicial, quer dizer que é no tocante à legalidade. Ou seja, o controle que o judiciário faz com relação à administração pública é o controle que a gente viu, né? De legalidade. Beleza? E o Poder Judiciário não vem de fora? A administração praticou um ato e ele vem de fora. Por isso, esse controle de legalidade também é um controle externo, porque é o Poder Judiciário que analisa um ato da administração. Conseguiram ver, galera? Então, dizer que o direito administrativo, o controle administrativo, ele é não contencioso, é dizer que ele não tem, dentro do âmbito interno, você não tem cunho de definitividade nas decisões, dando àquela parte a possibilidade de sempre levar o caso ao Poder Judiciário, porque a jurisdição adotada no Brasil é a jurisdição una. Somente um poder, somente um poder exerce jurisdição, judiciário, baseado no sistema inglês. Então, pessoal, trouxe o que há de mais importante aqui na parte de controle administrativo. Olha quanta revisão bacana. Quem quiser tirar print aí, ó. Olha que bacana. Quanta coisa a gente revisou só em controle administrativo, tá? Que foi o que foi escolhido, né, para o assunto hoje. Mas o que é a teoria
se não houver as questões, né? Teoria, a gente aplica a questão, como todo nossos vídeos aqui nesse projeto, vamos aqui desenrolar e aplicar o que a gente aprendeu nas questões. Vamos lá, pessoal. Questão tudo de 2025, hein? Tudo desse ano. Olha aí, ó. Tô aqui na matéria com vocês. Vamos lá. Ó, julgue o item subsequente relativo ao controle parlamentar e ao controle administrativo. Pessoal, controle parlamentar nada mais é que o controle legislativo, tá? Logicamente que eu só trouxe assuntos sobre controle administrativo, tá? Então vamos lá. Ó, dado o princípio da autotutela, que embasa o controle administrativo, vimos que sim. A administração tem o poder-dever. Galera, o que é poder-dever? Ele tem um dever de fazer, ele tem obrigação. Ele possui meios, possui prerrogativas e por isso tem um dever de agir. Lembra lá a frase do tio Ben no Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grande responsabilidade, né? Aí ele fala de anular seus próprios atos eivados, quer dizer, carregados de ilegalidade. Sim, mas não de revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Vamos voltar um pouquinho aqui, galera. O que a gente falou? Ó. Autotutela é anulação e revogação, tanto com relação à ilegalidade, quando anulação, quanto com relação à conveniência e oportunidade, quando revogação. Então, quando ele fala que não há possibilidade de revogação, o gabarito é o quê? Errado. Tá bom? Olha essa aqui, ó. Mesmo enunciado. O controle administrativo, inerente à própria administração pública, pode ser exercido de ofício ou mediante provocação. Sim, galera. Ou seja, a própria administração pode rever os atos porque ela analisou e falou, cara, fiz besteira. Não precisa alguém levar o caso. Mas isso não impede de você também levar o caso. Consegue ver? Por isso que ele fala que pode ser de ofício ou mediante provocação. Tá certo. Inclusive, quem dá base a isso aqui, pessoal, é o artigo 5º da Lei de Processos Administrativos, que é a Lei 9784 de 99, que diz que o processo poderá ser iniciado de ofício ou a pedido do interessado, tá? Aí ele fala assim, ó, provocação de terceiros e abrange a análise da legalidade, sim, quanto a de mérito ou da conduta administrativa. Olha aí, pessoal, o acerto dessa foi justamente o que deixou essa questão errada, porque aqui ele fala que não há revogação. Aqui ele já fala, porque quando a gente fala de controle, análise de legalidade, é a anulação. E a análise de mérito é a revogação. Gabarito certo. Beleza? Olha essa aqui, ó. Acerca do conceito, tipos e formas de controle, julgue o item a seguir. Ele fala assim, ó. O controle interno é a prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário? Não, galera. A gente viu que o controle interno é o controle administrativo. Em outras palavras, o controle administrativo é um controle interno. E por ser um controle interno, qualquer poder pode exercer, desde que esteja executando a função administrativa. Então, não é exclusiva do Poder Judiciário, tá? Então, tá errado aqui. Olha a seguinte. O controle de mérito, também conhecido como controle de conveniência e oportunidade, vimos que sim, é diretamente exercido tanto pelo controle interno quanto pelo controle externo. Não, pessoal. Controle de mérito é controle interno, é autotutela. Sendo-lhe pertinente a revisão de atos discricionários, tá, até pode revisar ato discricionário, mas não é um controle externo, é um controle interno. Acabamos de falar sobre isso. Então tá errado também, tá? Vamos lá. Olha 3. Devido à inviabilidade de competição, determinado Ministério de Estado, realizou a contratação direta de empresa privada para a prestação de serviços. No decorrer da execução do contrato, a empresa descumpriu cláusula contratual, o que foi comprovado em processo administrativo e foi-lhe aplicado multa contratual. Mas ela apresentou recurso, a empresa, né? Alegando ausência de contraditório. Foi negado o provimento de tal recurso. Então a empresa interpôs novo recurso, dirigindo a autoridade superior. Então quer dizer, houve aqui o quê? Hierarquia. Lembra que a gente viu que dentro do controle interno existe a questão do controle de subordinação? Exatamente isso. Entrei com um recurso ali. Esse recurso, lá a Lei de Processo Administrativo, diz que esse recurso pode subir até 3 instâncias. Então, quer dizer, se ele sobe para a instância superior,
houve ali uma relação de subordinação, beleza? Que está dentro do controle administrativo, sim ou não? Então vamos lá. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Ó, a apreciação do segundo recurso apresenta o controle administrativo fundamentado no seu poder hierárquico. Perfeito, galera. Poder hierárquico é o poder que exatamente traz essa possibilidade da administração organizar, dividir em níveis, tudo com relação à análise interna. Olha que interessante, galera. Então, vimos tudo sobre isso, gabarito certo. Olha 4. Acerca dos sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o próximo item. Ele fala assim, ó, no sistema da jurisdição una todas as causas, quer dizer, somente o Poder Judiciário tem força de dar definitividade, de fazer coisa julgada, por isso que é una. Mesmo as causas que envolvam o interesse da administração são julgadas pelo Poder Judiciário. Sim, galera. Não importa se essa causa envolva interesse da administração. Se for ilegal, cabe controle de ilegalidade pelo Judiciário. Quem vai dar a última palavra é o Judiciário. Por isso aqui, o nosso gabarito está corretíssimo, galera. E com isso, terminamos aqui o nosso assunto controle administrativo. Segue aí minhas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, Prof. Renato Vieira. Inscreva-se aqui, dá aquela moral, dá aquele joinha. E o meu Instagram, @renatovieira.prof. Será um prazer recebê-lo aí como novo seguidor, beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui com mais uma Terças com Prof. Tamo junto e vamos manobrar. Valeu, galera. Tchau, tchau.